Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube e aqui também no nosso Instagram. Estou muito feliz e grata por estarmos juntinhas novamente aqui nessa manhã de quarta-feira. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre toda essa questão que nós temos em relação a nos sentirmos pertencentes. Sejam bem-vindas, meninas. Gente, o tema de hoje ele está assim imperdível. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com tudo isso que nós estamos aqui desenvolvendo, e esse conteúdo ele é simplesmente sensacional. Porque muitas vezes a gente se perde nesse caminho e acaba que quanto mais a gente tenta caber em um lugar, tá? Sem usarmos a nossa essência, esse vazio ele aumenta de uma forma assim absurda, ok? Então, meninas, olha, estou aqui no Instagram com vocês, estou aqui no YouTube com vocês. De vez em quando eu vou olhar um pouquinho para cá, vou olhar um pouquinho para cá, mas o mais importante é vocês sentirem a nossa energia. Então, vamos juntas aí nesse tema incrível. Queria começar perguntando para vocês aí, ó, que estão aí no Instagram. Você tenta se moldar para caber em um lugar, somente pelo prazer de estar ali ou talvez para provar algo para alguém? É difícil, né, quando a gente para pensar sobre isso, é difícil quando a gente começa a sair da nossa essência para a gente poder se sentir pertencente a algum lugar. Quando nós somos adolescentes, existe aquelas questões, né, da tribo, vamos dizer assim, que na minha época falava muito sobre isso, né, falava sobre: "Ah, a gente precisa pertencer a esse espaço", acaba que a gente vai se perdendo no meio do caminho e vivenciando outros processos, porque você quer se sentir pertencente àquele lugar. Bom dia, querida. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Será que a gente está se diminuindo para caber em algum lugar? Né? No trabalho, talvez, ou no próprio meio social, e isso pesa muito na nossa vida, sabe? E aí, quando a gente para poder refletir sobre isso, a pensar exatamente no que nós estamos construindo, nossa vida, o que que faz sentido hoje, tá? O que que vocês levam, de propósito na vida de vocês, certo? Quantas vezes você já se moldou para ser aceita, não é? Quantas vezes você se calou, tá, para manter essa harmonia da nossa vida, seja nos relacionamentos ou no âmbito familiar também. Quantas vezes você já vestiu um papel que te sufocava só para você caber em um espaço que não te reconhecia? Isso acontece muito, não é? Veja bem, você foi ensinada a se adaptar, tá? Muitas vezes a gente foi ensinada na nossa infância para agradar, tá? E também a ser tudo para todos e menos para si mesma. Isso é uma cultura, isso é uma crença que muitas vezes a gente tem, isso enraizada dentro de nós, desde a época, né, da nossa ancestralidade, enfim. Mas será que hoje com o nível de consciência que nós temos na nossa vida, será que hoje, eh, precisamos continuarmos assim, vivenciando esses momentos, esses processos? Veja bem, muitas vezes nós vivenciamos isso na nossa vida, né? Agradar, a ensinar, a se adaptar naquele meio. Mas tem um preço, meninas, que o coração ele paga quando você se abandona para poder caber em algo. Sabe que preço é esse? É o preço do vazio, entende? É aquela sensação silenciosa que está sempre fazendo muito, tá? E ainda assim não é o suficiente. Esse peso do vazio, esse cansaço profundo, que vem de viver a vida tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para nós mesmas, eu preciso que vocês entendam que muitas vezes o problema não é com você, sabe? Foi quando você precisou se distanciar de si mesma para ser amada ou ser aceita. Mas agora é hora da gente voltar. Tá? Agora é hora da gente voltar e da gente se lembrar que pertencimento de verdade não exige sacrifício na sua existência. O grande pertencimento não é caber em lugares que te esmagam. Isso não é conquista. Muitas vezes isso é perda. E você hoje não precisa mais se abandonar para ser aceita. Por quê? Porque você merece ocupar um lugar que é o seu lugar. O lugar onde você está construindo, o lugar onde você deseja estar.
é um lugar onde você olha para aquele lugar, para esse lugar que é o seu lugar, de uma forma mais leve, de uma forma mais transparente. Então, quando você passa a olhar para isso com tanta importância na sua vida, você passa a olhar para aquilo que você deseja construir, tá? De bonito, de propósito, isso fará toda a diferença na sua história, isso fará toda a diferença no seu caminhar e na sua jornada. E o autoconhecimento, ele traz muito isso, né? O autoconhecimento, ele fecha alguns ciclos e abre novos ciclos. Então, quando você para olhar para si, que é o que vocês estão fazendo agora, que nós vamos ficar aqui juntinhas alguns minutinhos, a gente começa a entender que muitas coisas que aconteceram na nossa vida foram fatos. E esses fatos e situações é onde nós conseguimos ampliarmos o nosso nível de consciência e entender que podemos fazer a diferença, certo? Vou trazer algumas perguntas para vocês refletirem, tá? Ao longo desse dia, que são perguntas que talvez vocês possam estar respondendo depois. Eu gosto muito de trazer essas reflexões aqui dentro da comunidade. Em algumas situações que você precisou se diminuir para ser aceita. Quais foram essas situações, né, que vocês precisaram vivenciarem esses momentos aí e que muitas vezes foram momentos dolorosos na sua vida, tá? O que hoje, você está vivendo hoje, você está se calando para manter um vínculo que muitas vezes esse vínculo já não te nutre mais. Muitas vezes a gente está em algum espaço, em algum ambiente que não é mais aquele ambiente que a gente gostaria de estar. Por isso que quando as pessoas elas vão elevando o seu nível de consciência, por isso que quando as pessoas elas começam a olharem para si, elas vão tendo mais clareza de quem elas são, elas começam a perceber que alguns ambientes hoje não fazem mais sentido na vida delas, e elas começam a se afastar um pouquinho. Mas eu gosto muito de falar o seguinte: você não precisa anular os ambientes da sua vida. Mas escolha ambientes onde você vai poder passar a maior parte do seu tempo, ambientes que te acrescentem. E deixe esses ambientes ali, olha, para um certo momento na sua história. Tá? Eu tenho alguns ambientes que eu amo estar, mas eu prefiro em alguns momentos específicos, certo? Então, hoje eu tenho o poder de escolher com quem eu quero estar, com quem eu quero andar, de escolher as pessoas que eu quero estar ao meu lado. Então, se são pessoas que me acrescentam, eu quero estar a maior parte do tempo, percebe? Então, quais são os ambientes que vocês gostariam de estar que vão te elevar, né? Então, quando você passa a se moldar para aquilo que você deseja, fará toda a diferença. Agora, qual parte de você tem silenciado por medo de ser rejeitada? Que medo é esse? Que rejeição é essa? Será que tem uma rejeição de abandono na infância? Será que é algo que você precisa ressignificar, alguma cura? Então, é muito legal quando você para observar isso, tá? E se você se sente assim, depois a gente pode conversar, porque nós vamos ter a nossa imersão, porque o medo da rejeição e de abandono, ele vem lá de trás, ele vem lá da nossa infância. Alguma relação com o pai, com a mãe, ou com alguma pessoa meio próxima, mas enfim. Algo que eu posso estar trazendo para vocês refletirem também. Você sabe a diferença entre ser aceita e ser acolhida? Existe uma diferença muito grande entre você ser aceita e você ser acolhida. Percebe? Ser aceita é aquele estado de pertencimento. Ser acolhida é algo muito mais sublime. Será que você precisa desse acolhimento? E esse acolhimento que você precisa, você pode encontrar em várias mãos. Percebe? Então, você não precisa se diminuir para ser acolhida. Agora, muitas vezes, as pessoas se diminuem para serem aceitas. Aí que está a diferença, né? E quais espaços você ocupa hoje por lealdade a outra pessoa, mas está sendo infiel a si mesma? Quer dizer, você vai ser leal a terceiros, mas você está se traindo. Vale a pena pagar esse peso? Vale a pena você carregar essa carga que hoje não necessariamente ela precisa ser sua? Então, como seria a sua vida se você não precisasse mais se adaptasse a isso? Veja bem, quando a gente passa a olhar para isso com mais cuidado, com mais clareza, você começa a entender que
A gente não precisa mais se adaptar-se para estarmos em lugares onde a gente não quer estar. Para se diminuir, carregar esse peso, percebe? Em lugares onde a gente nem gostaria de estar mais. Então, muitas vezes, né, que é o tema do nosso encontro de hoje, que é justamente você olhar para esse lugar, esse papel que você está exercendo na sua vida e parar para pensar, tá? E quando você se abandona à sua essência para você caber em algum lugar, cada dia que passa, esse vazio ele aumenta. É isso mesmo, Carla. A gente fica cada vez mais leve quando a gente para de se diminuir para caber em lugares que a gente não gostaria de estar. Então, por isso que o autoconhecimento, ele traz essa questão da autoconfiança, da autoestima, para você tomar novas decisões na sua vida, para você começar a reconhecer os espaços que exigem a sua desconexão para permanecer, certo? Então, muitos ambientes, né, que você está vivenciando, precisa olhar se esse ambiente ele te reconhece, tá? E essa presença verdadeira, ela só acontece de verdade quando você pode exigir dentro de você aquela interação. Você precisa se sentir inteira. Bom dia, meninas. Então, o que que eu preciso esconder de mim para poder estar aqui? Ao invés de estar me anulando todos os dias, né? Então, quando você passa a observar os sims, né? Aquele sim que está ali engasgado na sua garganta, é muito importante você olhar para si mesma, certo? Porque você passa a se escolher com mais coragem. E a coragem, ela vem a partir de um medo, certo? Então, quando você passa a ter mais coragem em realizar algo, é porque lá atrás você sentiu medo de alguma coisa. Então, observe os sims, né, que você dá para sua vida e diga não para aquilo que está realmente aqui, ó, que está preso aqui em você. Tá? Então, a sua verdade hoje, ela precisa de muito espaço. A sua verdade, ela precisa de espaço para você conseguir passar para as outras pessoas aquilo que você tem de melhor. E a partir do momento que você passa a respeitar a sua dor, e a dor que você tem ali, mesmo rodeada de tantas pessoas, que é uma dor invisível, porque a gente não fala muito dessa dor, esse vazio, ele não é uma frescura, percebe? Esse vazio, ele é um sinal para você olhar para você e é um chamado para você voltar para você. Então, a partir do momento que você sente essa dor, que você está se diminuindo para pertencer em um espaço que você hoje não se identifica mais, isso é um sinal, tá? Fique atenta aos sinais, não é frescura, é esse chamado, né? É você entender que onde não há espaço mais para a sua alma, não existe pertencimento. Consegue entender isso? Existe performance, aí que está a grande diferença. Você quer performar ou você quer se permitir vivenciar seu mundo interior? Hoje eu estava na academia, estava escutando um podcast, eu achei bem interessante as palavras dessa pessoa, né? E aí fez refletir assim, sobre várias coisas, principalmente em relação a isso, essa questão de pertencimento, tanto que as pessoas elas precisam se sentirem pertencente a algo para ser aceita. E isso vem se tornando, dentro dos processos terapêuticos, uma angústia muito grande, um nível de ansiedade muito grande, um nível de depressão muito grande, principalmente essa questão de comparação. Quando você olha, né, para a internet, quando você olha para a vida das outras pessoas e acha que as outras pessoas estão melhores que você, não é isso que acontece? Então você passa a criar um personagem dentro de você para você se sentir pertencente até mesmo nas redes sociais. Ai, se eu não for assim, ninguém vai gostar de mim. Ai, se eu não for daquele jeito, as pessoas não vão me dar credibilidade. Ai, se eu não me comportar dessa forma, eu não vou conseguir chegar ao nível que as pessoas estão hoje. Olha quantas dores nós vivemos, quantas vezes a gente se diminui, a gente se perde na nossa essência para a gente poder se encaixar em um padrão que não é nosso. Porque cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua história. Então, isso vai fazendo com que você se sinta cada vez mais distante de você mesma. E esse vazio existencial que você cria dentro de você é onde vai te levar a caminhos que muitas vezes você não gostaria de estar, percebe? Então, quantas vezes a gente se anula para poder caber em um ambiente, em um espaço que muitas vezes não é nosso?
Então, quando você passa a entregar a sua verdade, quando você passa a olhar para você e você entender que você está vivendo um processo da sua própria jornada, é onde você começa a se reconectar de verdade com as suas vontades que muitas vezes estão ali paradinhas e esquecidas. Então, pergunte para você mesmo: o que que você gosta de fazer sem estar tentando agradar ninguém? O que que você gosta de vivenciar que só existe dentro de você, tá? E é aquela rotina, né, que tá ali vivenciando e que você se esvazia um pouco de você a cada dia para poder se entregar a outros processos. Quantas vezes a gente se anula, gente, de verdade, tá? Vocês que estão aqui no YouTube, vocês que estão aqui no Instagram, quantas vezes você já se anulou no dia a dia, de uma forma bem simples, aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente ama fazer, por medo de ser rejeitada, por medo de ser julgada? Quantas vezes você se anulou? Por quê? Porque você precisa estar pertencendo àquele lugar ali, naquele momento, e aí você chega em casa, né, e fica pensando: "Poxa, eu poderia ter feito isso, perdi a grande oportunidade e não fiz". Por quê? Porque você estava pensando nos outros e esqueceu de você. Então, o amor verdadeiro, tá, que nós temos por nós mesmas, ele não exige sacrifício da nossa identidade, ok? Você precisa se lembrar que é amada, você precisa se lembrar que é condicionada a viver a sua própria história. E que o alto amor, ele cura, ele reconhece, ele acolhe e ele soma na sua vida. Muitas pessoas, né, não entendem muito essa questão da autoconfiança, da autoestima, acha que a autoestima você está com aquela energia ali vital para você fazer as coisas, é muito além disso. A gente precisa questionar quais são os papéis que nós estamos assumindo para a nossa sobrevivência. Às vezes, será que a gente precisa ser aquela boazinha? Será que a gente precisa ser a forte? Será que a gente precisa ser aquela pessoa que não reclama? Será que a gente precisa se anular? Será que nós precisamos, vivenciar momentos que não são nossos? Até quando, não é? Então são essas máscaras que nós vestimos ao longo da nossa vida que escondem uma mulher muitas vezes exausta, uma mulher que está ali cansada, uma mulher que muitas vezes está ali se sentindo, né, cada vez mais diminuída. E eu posso dizer para vocês é que a gente não precisa mais se esconder de si mesmo, sabe? Eu sei que muitas mudanças acontecem na nossa vida, e essas mudanças são lindas, mas a partir do momento que a gente passa a escolher e a cultivar as pequenas escolhas que te devolvam para você, isso é lindo. E nem sempre essa volta nós passamos a olhar para nós mesmos, essa volta ela não precisa ser uma volta radical, tipo assim, ah, agora a partir de agora eu não quero nem saber, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Não, não é isso. Eu costumo dizer muito o seguinte, que às vezes um banho mais demorado, tá? Um não que nós entregamos é se permitir. É se permitir vivenciar aquilo que você tem de melhor. E sabe onde você vai encontrar essa conversa de verdade? É quando você passar a se escutar primeiro. É quando você passar a olhar para você. A partir do momento que você conversa com você mesma, que é a melhor companhia que você vai ter, principalmente porque é a companhia que vai estar com você até o final da sua vida, você começa a construir lugares onde você não precisa mais se explicar, certo? Para caber em relações, espaços e rotina, onde a sua presença elas caibam ali sem fazer muito esforço, percebe? Onde a sua essência, ela precisa ser recebida, tá? E não ajustada para caber. Você precisa ser bem-vinda nos ambientes que você frequenta, você precisa ser bem-vinda naquilo que você deseja. E não você precisa fazer aqueles ajustes para vivenciar algo que não é seu, algo que não lhe pertence mais. Então, refletir sobre isso, sobre você entender, tá? Lugares que não te cabem mais, é você olhar para você de verdade, é você olhar nesse espelho interno que tem dentro de você e tocar a mulher no lugar que ela se perdeu de dentro de si, tá? E imaginar-se diante desse espelho, onde você se vê inteira, onde você se vê aquela mulher que está ali sem precisar se ajustar. Quais
são as partes que você tem escondido do mundo e que as pessoas muitas vezes não conhecem de você? Você está aí desperdiçando aquilo que você tem, que é a sua verdade. Percebe? Então, quando você passa a olhar para você, né, olhe para você e pergunte assim, por exemplo, o que que você gostaria de dizer para essa versão que está aqui na sua frente, que você abandonou muitas vezes para se sentir pertencente, para poder caber em um mundo que não é seu, porque os mundos são nós que construímos eles, né? Mas ele, veja bem, essa mulher que está aí, ela vive aí. A única coisa que ela precisa, tá? É esperar que você volte para você. Então, reforce sempre o compromisso de você se priorizar, tá? Escolha voltar para você, certo? Você pode olhar para o espelho e falar assim, para você mesmo, coloque a mão no coração e repita várias vezes, né? Eu quero me sentir confortável comigo mesma, eu quero me pertencer àquilo que hoje realmente me cabe, com a minha essência e com a minha verdade. Porque você não precisa mais lutar para caber em lugar nenhum. Você precisa se sentir pertencente a esse lugar, porque o amor, ele exige, tá? O amor, ele exige muito de nós. E quando você se abandona, não é amor, percebe? Quando você se abandona, é onde você está ali, ó, deixando passar pela vida. Então, se os espaços que te aceitam, tá? Sem a sua verdade, não é sua casa. Não é a sua casa, não é ali onde você tem que estar. Tá? Mas você pode fazer um novo caminho. Se adapte. Conecte-se com pessoas que te reconhecem de quem te acolhe, tá? E de quem também te encontra a sua verdadeira essência. Porque o vazio, ele só aumenta quando você diminui. E caber em espaços pequenos exige muito de nós, certo? Porque hoje a gente precisa preencher e estarmos em espaços grandes, espaços amplos, onde você possa falar, onde você possa se expressar, onde você possa dizer para você e para as pessoas que estão ali, sabe? Aquilo que você está vivenciando nesse momento, onde você vai ser ouvida de coração aberto. Entende? Onde você possa realmente ser quem você é, onde você possa dar risadas, onde você possa dançar, onde você possa brincar, onde você possa ser leve, onde você possa se soltar, para você não ter que pensar no que os outros vão te julgar diante daquilo que você está vivendo na sua verdade e dentro da sua essência. E são essas escolhas, né, que mudam a nossa história. São essas escolhas que fazem a diferença na nossa vida. Tá? Então, escolha um novo caminho. Escolha um caminho onde você possa olhar para você, respirar com verdade, vivenciar o seu processo, ser acolhida e não se diminua mais. Eu falo isso de coração para vocês. Então, é preferível você estar em um lugar grande, percebe? Uma dimensão muito maior, aquele lugar onde você, o espaço, ele precisa ser leve, onde você possa abrir os braços, você possa correr, você possa flutuar dentro daquilo que você tem como história, com poucas pessoas, o que você viver num mundo pequeno, fechado, e com muitas pessoas ali, sempre te sugando e pedindo para você provar algo que você não é, certo? Então, são as nossas escolhas que mudam os nossos destinos, de verdade, tá? Eu deixo essa mensagem aqui para vocês aqui do YouTube também. E escolha voltar, né? Escolha voltar para o seu centro, para o seu corpo, para a sua essência. Você pode recomeçar a partir de si mesmo e não dos outros. E esse recomeço, ele é muito lindo e ele é muito especial também. Essas reflexões que nós vamos estar trazendo aqui para vocês, né, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui nessas manhãs de quarta-feira, é justamente isso, é para vocês entenderem que tudo pode ser mudado, para vocês entenderem que a nossa vida, ela é linda e que ela precisa ser vivida, mas vivida realmente com verdade, com aquilo que nós trazemos aqui para a nossa história e aquilo que nós trazemos para a nossa essência. E a Dirlene colocou aqui, olha, para caber, aumentar o nosso vazio, coloca em risco toda a nossa identidade, fortalecendo a nossa exclusão, ficando um buraco no nosso peito.
e busquemos a nós, a busca do meu eu. Exatamente isso, de a gente precisa vivenciar momentos onde nós conseguimos estarmos mais interiorizados com a nossa essência, com a nossa verdade, do que a gente precisar caber em um espaço que não nos pertence. Como eu disse, o nosso espaço ele precisa ser a nossa morada, né? E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente leva o nível de consciência, nós vamos fazendo as melhores escolhas da nossa vida. E são as nossas escolhas é que mudam os nossos destinos. Sempre. E será assim. Então, olhem para isso. Olha o quanto que você está se diminuindo para caber em algo, o quanto que você hoje está deixando de viver a sua vida porque você tem medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão pensar, medo de se sentir aceita. Se você não aceita, não é aceita naquele lugar, aquele lugar não é para você, né? E falar não para os outros é sim para nós. Então, meninas, muito obrigada, tá? Por essa manhã incrível. Nós vivenciamos juntas aqui com vocês. Sou muito grata por essa oportunidade. E eu vou aproveitar e vou deixar um convite para vocês. No dia 31 agora, dia 31 de agosto, nós estaremos realizando a nossa imersão Sua Essência, que é um espaço onde nós teremos a oportunidade de vivenciarmos 12 horas de momentos de curas e ressignificações, momentos lindos, onde vocês terão a oportunidade de olharem para si mesmas, serem quem vocês são, e também a oportunidade de curarem de feridas, dores, ressignificações. Então, deixo para vocês esse convite incrível, que é essa missão Belo Horizonte, se eu não me engano, vai ser a 14ª ou 15ª edição, aqui em BH, e eu tenho certeza que nós vamos vivenciar uns momentos maravilhosos dentro desses processos, certo? Onde nós vamos nos fortalecermos, quebrarmos aí daquilo que está dentro de nós e vivenciarmos algo novo. Vamos observar as nossas dores e ficarmos atentas aos sinais. Eu acho que a gente fecha com essa chave de ouro da Maria José. Gratidão, Maria José, por você ter compartilhado. E eu deixo para vocês essa frase, feita aí com muito carinho, com muita gratidão para vocês, Nives. Beijos do coração. Até a próxima quarta-feira aqui no Instagram, tá? Mas continue nos acompanhando aqui na Rede Mulheres em Evidência e teremos aí uma linda jornada na frente. Beijos, linda quarta-feira, boa semana e não se esqueçam, hein? Temos encontro aí nesse domingão. Gratidão e beijos a todos vocês. Vocês que estão aqui no nosso canal, continuem nos seguindo aqui. Sempre vou estar trazendo algo bonito aqui para vocês. Compartilhem esse momento aqui para as pessoas que você acredita que precisa ouvir esse chamado, para pessoas que estão vivenciando aqui processos que deixam de se pertencerem para poderem caber em lugares que não estão mais. E gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo.